nova geração de ETQianos. Me chamo Victor Santa Cruz, sou da geração de 2013, aí eu saí em 2015. Atualmente eu sou graduando do curso de Direito pelo Mackenzie, com bolsa integral também, do ProUni. E assim, cara, as minhas principais lembranças da ETEC JK, por óbvio, são as amizades que a gente acaba fazendo durante os 3 anos, né? Na verdade, a gente cria um vínculo, assim, familiar, praticamente, e são amizades que perduram, tipo, até hoje, assim. Eu saí em 2015 e eu tenho amigos da escola, a gente, né, sai junto, e até hoje a gente ainda tem um grupo de WhatsApp da sala, e assim, essa é uma das principais lembranças que a gente acaba levando, e também dos professores, né, por óbvio, porque para mim, sim, eu venho de uma família humilde, então eu nunca tive oportunidade de estudar em uma escola particular ou algo do tipo. Mas assim que eu entrei na ETEC, no primeiro ano, para mim foi um divisor de águas, porque coisas que eu não tinha noção, como vestibular, como faculdade, como provas, como mercado de trabalho, e da vida cotidiana em si, né, da cidadania, eu não tinha essa visão, e quem me trouxe foram os professores, foi a ETEC JK. E para mim foi um divisor de águas porque, assim, a partir daí eu vi que portas começaram a se abrir, né, oportunidades começaram a surgir, e foi aí que eu comecei a pensar no meu futuro em si. Pensar qual faculdade escolher, qual curso escolher, e isso, né, também por conta dos professores, acaba gerando uma certa pressão, né, de tipo, poxa, se eu não entrar na faculdade X, Y, não vou conseguir nada na minha vida, e não sei o que, né. Mas, assim, isso de fato aconteceu e eu acho que vocês também passam por isso até hoje. É ruim, né, quando se vive, mas eles falam porque de fato acontece, assim. Assim que eu saí da ETEC em 2015, eu passei no FABC, eu ia fazer Relações Internacionais, mas acabei não gostando muito do curso e saí. E aí no meio do ano, eu pensei assim, cara, eu preciso saber se o curso de Direito é realmente o curso que eu quero. Aí eu entrei na FMU, com uma bolsa integral também. Eu vi que era o curso que eu queria, mas a faculdade em si ainda não deixava a desejar, porque a galera não tinha um nível de discussão, assim, legal. Então, em curso de humanas, isso é meio que essencial, assim. Não só isso, né, mas, por exemplo, iniciação científica, toda uma estrutura de estudos e de academia que não tinha. Aí, e mercado de trabalho também, que não é tão reconhecida na área jurídica. E aí eu fui para São Judas. Na São Judas, eu pedi uma transferência, né, de bolsa do ProUni. Em algumas faculdades eles aceitam, você só tem que ver o rito de transferência. Porque eu ia fazer o vestibular novamente, né, quando eu entrei na FMU, para tentar entrar em uma boa faculdade e tal, só que o tempo para o vestibular ainda ia demorar, e eu já queria saber se era o curso que eu queria. Aí fui para a FMU, não gostei da faculdade em si, fui para São Judas, e aí na São Judas o ensino de fato era um pouco melhor, porém a instituição mais uma vez deixava a desejar, assim, uma estrutura acadêmica. Aí eu fiz o vestibular novamente, e em 2017 eu consegui entrar no Mackenzie, também com uma bolsa integral do ProUni. E assim, fora de questão, assim, a diferença de uma instituição para outra. Depois que eu entrei no Mackenzie, mais portas se abriram, mais caminhos foram aparecendo, e hoje eu sou estagiário, eu trabalho na área de infraestrutura, que são contratos de parceria público-privada que os governos e o Estado faz com as empresas, né? Então todas essas PPPs que vocês veem aí do Dória, e privatização, a gente que cuida, né, desses contratos, dos processos de licitação, atualmente eu estagio num escritório que é o Machado Meyer. Ele é, assim, o melhor em infraestrutura da América Latina,
e eu sei que eu só consegui entrar nesse escritório porque eu vim do Mackenzie, né? Assim, não tem ninguém do escritório que seja de outra faculdade, senão do Mackenzie, da PUC, da USP, e isso só foi possível, eu vejo, assim, que só foi possível por conta do que eu aprendi e do que eu absorvi estando na ETEC. Tanto que, assim, a gente acaba, pelo menos eu pensava, né, quando eu estudava aí, que, a gente não tem um ensino muito bom, como é que vocês querem que a gente consiga entrar em USP, né, se nem em matemática ou física a gente consegue ter direito e etc. E, assim, eu falo, depois que eu entrei no Mackenzie, eu fiquei pensando, né, tipo, putz, chegando lá eu vou estar super defasado, né, os caras vão ter um nível de discussão muito elevado, porque estudaram na escola X, Y, e aí eu vou ter que ralar bastante. Assim, cara, quando eu cheguei, eu fiquei assim, os caras são burros, assim. Tinha gente que não sabia quem era Foucault, Weber, Durkheim, e na ETEC, na JK, assim, em específico, eu acho que a gente tem uma boa bagagem de ciências humanidades. Tanto, uma outra lembrança, a gente era, minha geração, assim, era conhecida como, por algumas coordenadoras, que eu não vou citar o nome, mas era conhecida como a pior geração da ETEC JK. De fato, era uma geração difícil, aí vocês podem perguntar para a Regina, nossa sala não era tão, assim, boa, etc. Mas foi a nossa geração que conseguiu colocar a escola como em primeiro lugar da cidade. Isso eu acho legal, porque... não legal, porque a gente era difícil mesmo, mas interessante. Nós éramos difíceis por conta de uma questão crítica, de um pensamento crítico. A gente era assim, muito ativos, muito agitados, e só que esse pensamento crítico ele foi construído desde o ensino médio, desde o primeiro ano até o terceiro. Então foi construído isso em cada um de nós. E aí quando a gente sai da escola e a gente começa a se deparar, e aí, principalmente nos cursos de humanas, né, de humanidades, a gente começa a se deparar com discussões, com debates X, Y, Z, a gente vê que, cara, eu tive um ensino... Desculpa o palavrão aí, Ju. Mas é isso que eu sinto e que eu vejo que a ETEC, para mim, foi como uma ponte, foi como abriu os caminhos e portas que eu sei que se eu não tivesse entrado, eu nunca teria tido, assim. E acho que nós, como ex-alunos, a gente consegue auxiliar vocês que estão aí ainda na ETEC e a própria ETEC, levando o nome da escola, né, para os mais diversos lugares, mas também abrindo caminhos para vocês que vão vir depois da gente, né? Porque, por exemplo, não sei, provavelmente deve ter alguém que queira estudar direito, tem algumas dúvidas e quer saber um pouco mais sobre informações, etc. Aí vocês podem me procurar no Facebook, no Instagram, só digitar Victor Santa Cruz, já vai aparecer lá, mandar uma mensagem que eu consigo tirar as dúvidas. E por que eu falo como abrir os caminhos? Porque quando você tem alguém que está em ambiente X, em ambiente Y, para você conseguir chegar lá, acaba sendo mais fácil, que é a questão de networking, né? Que quando vocês, se vocês já não escutam isso, mas quando vocês saírem daí, vocês vão ouvir bastante que no mercado de trabalho e na vida social em si, você faz networking para que você tenha pessoas nos lugares certos, para que elas consigam te auxiliar a entrar nesses lugares. E eu acho que a gente serve como isso, como uma ponte, uma mão que vai te ajudar a subir também, né? Então, nesse sentido, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue auxiliá-los. Tanto que, assim, é uma família, praticamente, porque se você chega, sei lá, no lugar de YZ e fala, estudei na TecJK e tem outra pessoa que também estudou, você já cria um laço e fica amigo ali, anda de mão dada, mas é isso. Então, se alguém também conseguir entrar no Mackenzie, pode mandar mensagem, que eu dou algumas dicas, de como funciona a faculdade, os horários, né? E é uma mensagem assim que eu deixo aqui, cara, não desiste. Não desiste mesmo. E tudo que os professores aí falam e auxiliam e mostram para vocês é de fato o que acontece numa vida fora da ETEC, fora do ensino médio.
E isso é muito presente, eu sinto assim, muito, e não desiste. Se você não conseguiu passar na faculdade X que você queria, não desiste, não é o fim do mundo, você ainda tem tempo, é jovem, você consegue estudar, estudar mais um pouco e passar, mas não desiste, porque afinal de contas é o seu futuro, né? E a gente está aqui para ajudar, fazer acontecer, e é isso.